Aqui se conta ordenadamente como, há pouco tempo, a perfeita Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, Nossa Rainha, apareceu milagrosamente lá no Tepeyac, chamado Guadalupe. Em primeiro lugar, ela deixou-se ver por um índiozinho de nome Juan Diego. Depois, sua preciosa imagem apareceu diante do recém-chegado bispo Dom Juan de Zumárraga. 10 anos depois da conquista da Cidade do México, a guerra terminou, houve paz entre os povos e, ao mesmo tempo, começou a brotar a fé, o conhecimento do verdadeiro Deus por quem se vive. Naquela época, no ano de 1531, no início do mês de dezembro, aconteceu que havia um índiozinho de nome Juan Diego, segundo se diz, morador de Cuautitlán, e que nas coisas de Deus pertencia a Tlatelolco. Primeira aparição, a mensagem. Era sábado, bem de madrugada, e ele vinha em busca de Deus e de seus mandamentos. Ao chegar junto à colina chamada Tepeyac, estava amanhecendo. Ouviu gorjeios no alto da colina, como cantos de vários pássaros preciosos, e quando calavam os cantores, parecia que um morro lhes respondia. Seu canto, muito suave e melodioso, era mais bonito do que o canto de muitos outros pássaros que ali cantavam. Juan Diego parou para ver o que havia e disse para si: porventura sou digno do que estou ouvindo? Estou sonhando? Estou dormindo em pé? Onde estou? Acaso no paraíso terrestre de que nos falavam nossos antepassados? Acaso já estou no céu? Olhava para o alto da colina, do lado onde nasce o sol, de onde vinha o precioso canto celestial. E, quando o canto parou, de repente fez silêncio, ouviu que o chamavam do alto do morro e lhe diziam: Juanito, Juan Dieguito. Imediatamente se atreveu a subir até onde o chamavam. Não teve medo, ao contrário, foi subindo a colina muito contente para ver de onde o chamavam. Quando chegou ao topo, viu uma senhora que estava lá de pé e que lhe acenava para que se aproximasse. Quando chegou diante dela, ficou maravilhado de sua grandeza sobre-humana. Seu vestido resplandecia como o sol. A penha onde pousava seus pés irradiava resplendores como de pedras preciosas, e a terra reluzia como arco-íris. Os espinheiros e cactos e as demais ervas que ali costumam crescer pareciam esmeraldas. Sua folhagem, finas turquesas, e seus ramos e espinhos brilhavam como ouro. Inclinou-se diante dela e ouviu suas palavras, muito suaves e educadas, como de alguém que encanta e cativa. Ela lhe disse: Juanito, o menor de meus filhos, aonde vais? Ele respondeu: Senhora e minha menina, tenho que chegar à tua casa do México para seguir as coisas de Deus que nos ensinam nossos sacerdotes, delegados de nosso Senhor. A seguir, ela lhe falou e revelou sua santa vontade. Disse-lhe: Saiba e tenha por certo, meu filho, o menor, que eu sou a perfeita sempre Virgem Santa Maria, Mãe do verdadeiro Deus por quem se vive, o Criador das pessoas, o Senhor do céu e da terra. Desejo muito que aqui seja construído um templo para nele mostrar e dar todo o meu amor, compaixão, socorro e defesa, pois eu sou vossa piedosa mãe, tua e de todos os homens que nesta terra estáis reunidos, de todas as outras pessoas que me amam, que me invocam e confiam em mim. Desejo ouvir ali seus lamentos e remediar todas as suas misérias, sofrimentos e dores. E para que se realize meu desejo misericordioso, vai ao palácio do bispo do México e diz-lhe que te envio para lhe manifestar o que eu muito desejo, que me construa aqui na planície um templo. Tudo lhe contarás, tudo o que viste e admiraste e o que ouviste. E tem por certo que te agradecerei muito e te pagarei, que por isso te enriquecerei e te glorificarei. Com isso merecerás muito que eu retribua teu cansaço, teu trabalho em ir fazer o que te encomendo. Já ouviste meu desejo,
meu filho, o menor, vai e põe todo o teu empenho. Imediatamente ele inclinou-se diante dela e disse: Minha senhora, vou já fazer o que me pedes, e por agora me despeço de ti, eu, teu humilde servo. Em seguida, desceu para executar a tarefa e seguiu pela calçada que vai em linha reta até a cidade do México. Ao entrar na cidade, dirigiu-se imediatamente ao palácio do bispo, que era o prelado que havia chegado muito recentemente e se chamava Frei Juan de Zumárraga, religioso franciscano. Assim que chegou, tentou vê-lo, pedindo aos seus criados que fossem avisá-lo. Passado um longo tempo, vieram chamá-lo, pois o bispo havia mandado que ele entrasse. Logo que entrou, inclinou-se e ajoelhou-se diante dele. Em seguida, deu-lhe o recado da Senhora do Céu e também lhe contou tudo o que tinha admirado, o que tinha visto e ouvido. Depois de escutar toda a sua narrativa e seu recado, o bispo pareceu não acreditar e respondeu-lhe: Meu filho, voltarás outra vez e te ouvirei com calma. Examinarei tudo, desde o começo, e considerarei a vontade e o desejo com que vieste aqui. Juan Diego saiu e foi embora triste, porque sua mensagem não havia sido realizada de modo nenhum. Segunda aparição. Voltou ao mesmo dia e foi diretamente ao topo da colina, e encontrou-se com a Senhora do Céu, que o estava esperando, lá mesmo onde a tinha visto pela primeira vez. Ao vê-la, prostrou-se diante dela e disse: Senhora, a menor de minhas filhas, minha menina, fui aonde me mandaste para cumprir teu desejo. Com grande dificuldade entrei onde fica o prelado. Eu o vi e lhe expus tua mensagem como me ordenaste. Ele recebeu-me amavelmente e ouviu-me com atenção. Mas, pelo que me respondeu, pareceu que não tinha certeza. E me disse: Voltarás outra vez e te ouvirei com calma. Examinarei tudo desde o começo e considerarei a vontade e o desejo com que vieste aqui. Compreendi perfeitamente, pela maneira como me respondeu, que ele pensa que talvez seja invenção minha ter o desejo de construir aqui um templo, que talvez não seja a ordem tua. Por isso, muito te suplico, senhora e menina minha, que encarregues algum dos estimados nobres, alguém que seja conhecido, respeitado e honrado, para levar tua mensagem, a fim de que nela creiam, porque eu sou um homem do campo, um farrapo, um capacho, sou cauda, sou folha, sou gente miúda. E tu, minha menina, a menor de minhas filhas, senhora, envias-me a um lugar por onde não ando e onde não me detenho. Perdoa-me se te causo grande pesar e caia em teu desgosto, senhora e dona minha. A Santíssima Virgem lhe respondeu: Escuta, o menor de meus filhos, ouviste que são muitos meus servidores e mensageiros a quem posso encarregar de levar minha mensagem e façam minha vontade. Mas é muito necessário que tu, pessoalmente, peças e ajudes, e que por tua intercessão se cumpra minha vontade. Peço-te encarecidamente, meu filho o menor, e com rigor te mando que voltes outra vez a ver o bispo. Fala em meu nome e faze-lhe ouvir inteiramente minha vontade, que tem de construir o templo que lhe peço. E dize-lhe novamente que eu, em pessoa, a sempre Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, te envia. Juan Diego, por sua vez, respondeu: Senhora e menina minha, que eu não te cause aflição. Com todo o gosto irei pôr em prática tua ordem. De modo nenhum deixarei de cumpri-la, nem tenho por penoso o caminho. Irei fazer tua vontade. Mas talvez não serei ouvido com agrado. Ou, se for ouvido, talvez não creiam em mim. Amanhã à tarde, ao pôr do sol, voltarei com a resposta à tua mensagem, com que o prelado me tiver dito. Por ora, despeço-me de ti, minha filha, a menor, minha menina e senhora. Descansa agora. A seguir, foi ele para a casa a fim de descansar. No dia seguinte, domingo, bem de madrugada, saiu de sua casa e foi direto a Tlatelolco para instruir-se nas coisas divinas, para ser contado na lista e depois ver o prelado. Por volta das 10 horas estava preparado. Tinha participado da missa, a chamada já havia sido feita e a multidão se dispersara.
E Juan Diego foi imediatamente ao palácio do senhor bispo. Logo ao chegar, fez todo o empenho para vê-lo, e novamente, com muita dificuldade, voltou a ser recebido. Ajoelhou-se a seus pés, entristeceu-se e chorou ao expor-lhe os desejos da Senhora do Céu, pois desejava que fosse aceita sua mensagem, a vontade da Imaculada de que lhe erigissem seu templo no lugar onde ela queria. O senhor bispo, para certificar-se, perguntou-lhe muitas coisas, onde a tinha visto e como ela era. E Juan Diego contou tudo perfeitamente ao senhor bispo. Mas, apesar de lhe ter descrito com precisão a figura dela e tudo o que havia visto e admirado, que tudo indicava ser ela, a sempre Virgem Santíssima, Mãe do Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, nem por isso o bispo acreditou nele e disse que não realizaria o que lhe pedia só por sua palavra e seu pedido, mas que era muito necessário algum sinal para que ele pudesse crer que era a própria Senhora do Céu que o enviara. Assim que Juan Diego ouviu essas palavras, disse ao bispo: Senhor, vê qual será o sinal que queres, que logo irei pedi-lo à Senhora do Céu que me enviou aqui. O bispo, ao perceber que ele aprovava tudo sem duvidar nem retratar nada, despediu-o, e enquanto ele se afastava, ordenou imediatamente a algumas pessoas de sua casa, em quem podia confiar, que observassem aonde ele ia, com quem se encontrava, com quem conversava. E assim se fez. E Juan Diego foi pelo caminho mais direto, através da calçada. Os que vinham atrás dele perderam-no de vista na ponte de madeira, lá onde o dique termina, perto do Tepeyac. Mesmo o procurando por toda a parte, não conseguiram mais vê-lo em nenhum lugar. Tiveram, pois, de voltar. E ficaram irritados, não só porque tinham tido grande incômodo, mas também porque se consideravam frustrados em seu intento. E foram contar ao senhor bispo o que havia acontecido, e meteram-lhe na cabeça que não devia dar-lhe crédito. Disseram-lhe que Juan Diego só contava mentiras, que só inventava o que ele dizia, o que lhe pedia. Em suma, disseram que, se ele voltasse outra vez, haviam de agarrá-lo e castigá-lo com dureza, para que nunca mais mentisse e enganasse. Terceira aparição. Nesse meio tempo, Juan Diego estava com a Santíssima Virgem, dando-lhe a resposta que trazia do senhor bispo. Depois que a senhora ouviu, disse-lhe: Está bem, meu filhinho, voltarás aqui amanhã para levares ao bispo o sinal que te pediu. Com isso ele acreditará em ti e já não duvidará de ti, nem de ti suspeitará acerca desse assunto. E saibas, meu filhinho, que eu pagarei tuas preocupações e o trabalho e o cansaço que tomaste a peito por mim. Vai-te agora, que amanhã te espero aqui. No dia seguinte, segunda-feira, quando Juan Diego devia levar algum sinal para ser acreditado, não voltou. Porque, ao chegar em casa, um tio seu chamado Juan Bernardino havia adoecido e estava muito mal. Primeiro foi chamar um médico e fez o que pôde, mas já era tarde, pois o estado do tio era muito grave. De noite, o tio pediu-lhe que saísse de madrugada e fosse a Tlatelolco chamar um sacerdote para que viesse confessá-lo e prepará-lo, porque estava certo de que chegara a hora de morrer e que já não se levantaria nem se curaria. Quarta aparição. Na terça-feira, bem de madrugada, saiu Juan Diego de sua casa a caminho de Tlatelolco para chamar o sacerdote. Quando estava chegando, no caminho que passa ao lado da colina de Tepeyac, na direção do sol poente, por onde costumava passar, disse para si mesmo: Se eu for pelo caminho mais direto, certamente a senhora me verá e, como das outras vezes, com certeza vai reter-me para que eu leve o sinal ao prelado como me havia mandado. Que primeiro nossa tribulação nos deixe, que antes eu vá chamar o sacerdote religioso, pois o pobre do meu tio certamente o está aguardando. Contornou então a colina e passou ao outro lado, na direção do Oriente, para chegar rapidamente ao México e para que a senhora não o detivesse. Pensou que por onde ele tinha dado a volta, não podia vê-lo aquela que enxerga perfeitamente todos os lugares. Juan Diego viu-a descendo do alto da colina e percebeu que de lá estivera a observá-lo,
do lugar de onde antes o via. Saiu a virgem ao encontro dele em um lado da colina e lhe disse: "O que está acontecendo, meu filho, o menor? Aonde vais?" Ele ficou surpreso, envergonhado e assustado. Inclinou-se diante dela e a saudou, dizendo: "Minha menina, a menor de minhas filhas, senhora, oxalá estejas contente. Como amanheceste hoje? Estás bem de saúde, senhora e menina minha? Vou te causar uma aflição. Sabe, menina minha, que está passando muito mal um teu servo, meu tio. Ele pegou uma doença grave e está para morrer. Estou agora indo depressa à tua casa do México para chamar um dos sacerdotes amados de nosso Senhor para que vá confessá-lo e prepará-lo, porque desde que nascemos ficamos aguardando o trabalho de nossa morte. Mas assim que o tiver feito, aqui voltarei em seguida para ir levar tua mensagem. Senhora e menina minha, perdoa-me e tem por ora paciência. Não estou te enganando, filha minha menor. Amanhã virei a toda pressa." Assim que terminou de ouvir as razões de Juan Diego, respondeu-lhe a piedosíssima Virgem: "Escuta, entende, filho meu, o menor, que o que te assusta e te aflige é nada. Não perturbe teu coração. Não temas essa doença, nem qualquer outra enfermidade ou angústia. Não estou eu aqui? Não sou eu tua mãe? Não estás debaixo de minha sombra? Não sou eu tua saúde? Não estás por acaso em meu regaço? De que precisas mais? Nada te aflige ou te perturbe. Não te aflija a doença de teu tio, que não morrerá dela por agora. Tenha por certo que ele já se curou." E então seu tio ficou curado, como depois se soube. Quando Juan Diego ouviu essas palavras da Senhora do Céu, ficou muito consolado, muito contente, e suplicou que, quanto antes, ela o enviasse ao senhor bispo para levar-lhe algum sinal ou prova para que ele acreditasse. A Senhora do Céu mandou então que ele subisse até o topo da montanha, lá onde anteriormente ele havia, e disse-lhe: "Sobe, meu filho, o menor, sobe ao topo da colina, lá onde me viste e recebeste minhas ordens. Ali verás flores variegadas. Corta-as, reúne-as, coloca-as todas juntas. Em seguida, desce até aqui e traze-as à minha presença." Juan Diego subiu sem perda de tempo a colina. E quando chegou ao topo, admirou-se muito ao ver que haviam brotado tantas e variegadas rosas finas de castela, antes do tempo que costumam florescer, porque era a estação em que se forma o gelo. Estavam muito perfumadas e cheias do orvalho da noite, que parecia pérolas preciosas. Ele logo começou a cortá-las, juntou-as todas e colocou-as em seu regaço. O alto da colina não era o lugar favorável para o crescimento de qualquer flor, porque lá havia muitos abrolhos, espinhos, nopales e mesquites, e era o mês de dezembro, que o gelo queima e põe tudo a perder. Ele desceu imediatamente e levou à Senhora do Céu as diversas rosas que tinha ido cortar. E quando ela as viu, tomou-as em sua mão e depois voltou a pô-las no regaço, dizendo: "Meu filhinho, o menor, estas diversas rosas são a prova e o sinal que levarás ao bispo. Dirás a ele, em meu nome, que veja nelas minha vontade e que ele tem de cumpri-la. Tu serás meu mensageiro, muito digno de confiança. Ordeno-te rigorosamente que somente diante do bispo abras teu manto e mostres o que estás levando. E lhe contarás tudo cuidadosamente. Dirás que te mandei subir ao topo da colina para cortar as flores e todas as demais coisas que viste e admiraste, para que possas convencer o prelado a dar sua ajuda, a fim de que se construa e se edifique o templo que lhe pedi." E quando a Senhora do Céu acabou de lhe dar sua ordem, ele dirigiu-se à calçada que vai direto ao México, já contente e convencido de que tudo estava dando certo, levando o que trazia em seu regaço, com muito cuidado para que nada caísse de suas mãos, e ia apreciando o perfume das diversas preciosas flores. Quando chegou ao palácio do bispo, saíram a seu encontro o mordomo e os outros criados do prelado. Suplicou a eles que o deixassem ver o bispo, mas nenhum deles quis, fingindo que não o ouviam, seja porque era ainda muito cedo, seja porque já o conheciam,
que só os molestava e lhes era importuno. Além disso, já tinham sido alertados por seus companheiros, aqueles que o haviam perdido de vista quando tentaram segui-lo. Ficou esperando por um longo tempo, e quando viram que fazia tempo que estava lá, de pé, cabisbaixo, sem fazer nada, esperando ser chamado, e ao perceberem que parecia esconder alguma coisa em seu manto, aproximaram-se dele para ver o que trazia e satisfazer sua curiosidade. Vendo Juan Diego que não lhes podia ocultar o que trazia e que eles poderiam molestá-lo, empurrá-lo ou lhe dar pauladas, mostrou-lhes um pouquinho as flores. E ao ver que todas eram variadas rosas de Castela, e que então não era o tempo em que elas floresciam, admiraram-se muitíssimo por isso, e pelo fato de estarem muito frescas e tão abertas, tão perfumadas e tão bonitas. Quiseram pegar e tirar algumas, mas não tiveram sorte nas 3 vezes que se atreveram a tomá-las. Não tiveram sorte porque, quando iam pegá-las, já não viam verdadeiras flores, porque lhes pareciam pintadas, bordadas ou costuradas no manto. Foram logo dizer ao senhor bispo o que tinham visto, e que o índiozinho, que tantas vezes lá estivera, queria vê-lo, e que fazia tempo que ele estava esperando, querendo vê-lo. O senhor bispo, ao ouvi-los, percebeu que aquela era a prova para convencê-lo, e para que executasse o que lhe pedia o índiozinho. E imediatamente deu ordem para que ele entrasse. Logo que entrou, Juan Diego prostrou-se diante dele, como já havia feito nas vezes anteriores, e contou novamente tudo o que havia visto e admirado, como também sua mensagem. Disse-lhe: Senhor, fiz o que me mandaste. Fui dizer à minha ama, a Senhora do Céu, Santa Maria, preciosa Mãe de Deus, que pedias um sinal para poder acreditar em mim, para que lhe fizesses um templo lá onde ela te pede que seja construído. E também lhe disse que eu te havia dado minha palavra de trazer-te algum sinal e prova de sua vontade, como me pediste. Ela escutou bem teu recado e recebeu com agrado teu pedido de um sinal e prova, para que se cumpra a sua vontade. Hoje, muito cedo, me mandou que viesse ver-te outra vez. Pedi a ela o sinal para ser acreditado, conforme havia dito que me daria. E ela imediatamente cumpriu a palavra. Mandou-me subir ao topo do morro, onde anteriormente a tinha visto, para que ali cortasse várias rosas de Castela. E depois de as ter cortado, fui levá-las para baixo. Ela tomou-as em sua mão e novamente colocou-as em meu manto para que eu viesse trazê-las a ti e para que a ti pessoalmente as entregasse. Ainda que eu bem soubesse que o topo da colina não é lugar em que cresçam flores, porque ali só há abundância de penhas, de abrolhos, de espinheiros, de nopales e mesquites, nem por isso duvidei. Quando eu cheguei ao topo do morro, pensei que estivesse no paraíso. Ali havia juntas todas as várias e preciosas rosas de Castela, cheias de orvalho brilhante, de modo que logo as fui cortar. Ela me disse por que razão eu devia entregá-las a ti, e assim o faço, para que nelas veja o sinal que me pedes e cumpra a sua vontade, e também para que apareça a verdade de minha palavra e de minha mensagem. Aqui estão elas, recebe-as. A seguir estendeu seu manto branco, pois tinha as flores em seu regaço. E quando caíram ao chão todas as variadas rosas de Castela, estampou-se nele e apareceu de repente a preciosa imagem da sempre Virgem Maria, Mãe de Deus, na forma em que está e se guarda hoje em seu templo de Tepeyac, que se chama Guadalupe. Quando o senhor bispo a viu, ele e todos os que ali estavam se ajoelharam, admiraram-na longamente, puseram-se de pé para vê-la, entristeceram-se e afligiram-se, mostrando que a contemplavam com o coração e o pensamento. O senhor bispo, com lágrimas de tristeza, orou e lhe pediu perdão por não ter realizado sua vontade e seu pedido. Quando se pôs de pé, desatou do pescoço de Juan Diego, ao qual estava atado, o manto em que se estampou e apareceu a Senhora do Céu. Em seguida, levou-o e foi colocá-lo em seu oratório. Juan Diego ainda passou um dia na casa do bispo, que ali o reteve. No dia seguinte, o bispo disse-lhe: Anda, vamos, mostra-me onde é a vontade da Senhora do Céu que lhe ergam seu templo. E imediatamente foram todos convidados para construí-lo. E Juan Diego, logo depois de ter mostrado o local onde a Senhora do Céu mandara que se erigisse seu templo, pediu licença para retirar-se. Queria agora ir até sua casa para ver o tio Juan Bernardino,
que estava muito doente quando o deixara, a fim de ir a Tlatelolco chamar um sacerdote para confessar e prepará-lo, e de quem a Senhora do Céu dissera que já estava curado. Mas não o deixaram ir sozinho, acompanharam-no até sua casa. Ao chegarem, viram que seu tio estava muito contente e que nada lhe doía. E ele, por sua vez, admirou-se muito da forma como seu sobrinho vinha acompanhado, com muita honraria. Perguntou-lhe por que estava acontecendo aquilo, qual a razão de tanta honra. Seu sobrinho lhe respondeu que, quando o deixara para ir chamar um sacerdote para confessá-lo e prepará-lo, lá no Tepeyac lhe havia aparecido a Senhora do Céu, que lhe disse para não se afligir, porque seu tio já estava bem, com o que muito se consolou, e mandou-o para o México, a fim de ver o senhor bispo, para que este lhe construísse uma casa no Tepeyac. O tio confirmou-lhe que era verdade, que naquele momento o havia curado, e que ele a tinha visto da mesma forma como aparecia seu sobrinho, e que ficou sabendo por ela que o havia enviado ao México para ver o bispo. E na ocasião, também lhe dissera a senhora que, quando ele, Juan Bernardino, fosse ver o bispo, lhe revelasse o que viu e de que maneira milagrosa o havia curado, e que sua bendita imagem deveria ser chamada, deveria ser nomeada exatamente assim, a sempre Virgem Santa Maria de Guadalupe. Imediatamente levaram Juan Bernardino à presença do bispo para falar com ele, para que desse testemunho. E o bispo os hospedou em sua casa, a ele e a seu sobrinho, por alguns dias, até que se terminou de construir o templo da rainha no Tepeyac, onde Juan Diego a tinha visto. E o senhor bispo transladou para a igreja maior a santa imagem da amada Senhora do Céu. Tirou-a do oratório de seu palácio onde estava, para que todo o povo viesse e admirasse a sua bendita imagem. A cidade toda se comoveu. Vinham todos ver e admirar sua devota imagem e fazer-lhe orações. Muitos se admiravam da milagrosa maneira como havia aparecido, porque nenhuma pessoa deste mundo pintou sua preciosa imagem. Análise da imagem do manto sagrado. A tilma de Juan Diego, ou o seu manto, tem mais de 500 anos. O material do qual é feito não pode durar mais do que 20 anos, ficando completamente destruído. Aí já é possível verificar um milagre inexplicável aos cientistas que estudaram este fenômeno. Descobriram que a imagem não foi pintada, mas estampada de uma só vez na tilma do índio, como uma fotografia, técnica que não existia naquela época. Diversos estudiosos da área descobriram que não houve qualquer preparação de pintura, como seria necessário. Ao contrário, o próprio tecido feito de uma planta é muito rústico e nenhum artista pensaria em fazer uma pintura em tal tela. É possível, inclusive, até mesmo ver através do manto, tão rústico é o seu material. Muitos cientistas, principalmente da NASA, estudaram o manto de Guadalupe, e suas conclusões foram assombrosas. Além de não ter sido pintada por mãos humanas, a imagem revela detalhes impensáveis a um índio como Juan Diego. Descobriram, por exemplo, que as estrelas do manto estão exatamente na posição que estavam no céu do México no dia da aparição da Virgem. É possível ver todas as constelações em sua posição correta. As cores do manto não existem em nosso planeta e nunca perdem o seu brilho, nem desbotam, nem se enfraquecem, mesmo passados mais de 500 anos. Uma das grandes descobertas foi realizada por um oftalmologista, professor de uma universidade nos Estados Unidos, especialista em imagens enviadas do espaço. Ele verificou que nos olhos da imagem há pessoas reais que ficaram gravadas nas pupilas. Seu estudo revelou que há profundidade nos olhos e todas as veias de um olho humano normal. As imagens microscópicas encontradas nos olhos da Virgem foram ampliadas mais de 1000 vezes e verificou-se que as mesmas pessoas que aparecem no olho direito aparecem também no esquerdo, na posição exata de como um olho humano capta as imagens externas. As figuras que foram descobertas e se encontram nos olhos da imagem são as de Juan Diego, do bispo Dom Zumárraga e de seu intérprete, de um homem branco com barbas, de uma mulher negra e a última delas, a de uma família com diversas pessoas, inclusive crianças, colocadas bem no centro dos olhos. Além disso, há uma simbologia em toda a imagem.
Maria aparece com traços indígenas. Seus cabelos pretos e longos, soltos sobre os ombros, indicam sua virgindade, segundo os costumes indígenas da época. O laço que traz na altura do ventre é sinal de gravidez. As índias grávidas usavam esse cinto. Assim verificamos a verdade de que Maria é virgem e mãe ao mesmo tempo. Em seu ventre, ela traz uma flor característica da divindade, exatamente onde está Jesus, o verdadeiro Deus. Ela pisa sobre a lua negra e não sobre uma serpente, pois para os indígenas a serpente era um sinal sagrado, mas a lua negra indicava o mal. A cor de seu manto era a cor utilizada somente pelo imperador. Por isso, ao usar tal cor, ela indica que é a imperatriz. Finalmente, suas mãos estão unidas, indicando que há alguém acima dela, que ela não é uma deusa, mas alguém que pede. Sua cabeça está inclinada para baixo, para indicar que ela olha para os seus filhos e pede por eles ao Pai, ao verdadeiro Deus. Suas mãos trazem duas cores, a branca e a cor indígena. Elas estão unidas. Isto significa que ela é a mãe de todos os povos, dos índios e dos brancos, e os quer ver sempre unidos.